E agora pega a sua Bíblia, você está aprendendo que a cada dia tem que pegar a Sagrada Escritura, porque a gente está firmado na palavra de Deus. A cada dia o exército de São Miguel aprofunda mais na palavra de Deus. O seu caderno de formação está a cada dia sendo preenchido por conhecimento, por doutrina de Deus, por mergulho na experiência com a palavra de Deus. Abre aí no Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46. A gente está no cerco de Jericó e hoje nós vamos falar de um cego que estava nas imediações de Jericó. Deixa eu pegar o Santo Evangelho e ler o Evangelho de hoje. E a gente vai rezar com esse Evangelho. A gente vai pedir a graça desse Evangelho se tornar vida na nossa vida. São Marcos capítulo 10, versículo 46. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava, ele começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando a sua capa, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabone. Então Jesus lhe disse, o cego disse: Rabone, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Muitas vezes a gente já ouviu esse evangelho nas nossas meditações, participando da Santa Missa, mas hoje nós vamos entender que Jesus quer que a gente entre num caminho de mudança de vida. Não dá para a gente ler a palavra de Deus, não dá para a gente rezar, não dá para a gente participar de um momento de oração como o cerco de Jericó e sair do mesmo jeito. Não é mais uma live, não é mais um dia, é hoje o dia que o Senhor fez para nós encontrarmos com Ele. A história do Bartimeu é uma história que fala para mim e para você. Pode ser que a nossa história se toque com a história do Bartimeu em tudo aquilo que a gente está ouvindo, e pode ser que o Bartimeu fale com você e te ensine a tocar a graça de Deus e tocar o coração de Jesus. Muitas das pessoas que estão rezando conosco o cerco de Jericó estão pedindo graças de curas físicas. Como essa nossa irmã, que a irmã Maria Letícia contou o testemunho, ela precisava da cura daquele espessamento no seu útero, quem sabe não era uma endometriose ou talvez algo até mais sério, e ela confiou. Confiou na sua fé e pediu a Deus a graça da cura. Nós temos várias intenções, mas às vezes a gente pode estar como este cego Bartimeu. O que é Jericó? Jericó é uma cidade que foi destruída. A gente sabe que está rezando o cerco de Jericó e Josué destruiu a cidade de Jericó para lá fazer um povo novo. Depois daquela destruição, lá na Terra Santa começou a ser um lugar abençoado pelo Senhor. E Deus quer transformar uma terra que é terra distante de Deus, numa terra onde Deus reina. E pode ser que essa terra distante de Deus seja o seu coração. Olha só, muitas vezes a gente é cego. E a gente é cego porque vê tantas coisas e pede a Deus tantas coisas, só que o nosso coração não vê com os olhos da fé a realidade que Deus fala ao nosso coração. Muitas vezes a gente pede a Deus um milagre, pede a Deus uma transformação do coração, mas às vezes a nossa vida ainda não foi transformada, nós precisamos a graça da cura disso ou daquilo, mas o Senhor quer realizar uma cura mais profunda. Ele quer realizar uma cura lá no interior. A realidade dele era muito difícil. Imagina, sei lá, que se o Bartimeu era um homem que nasceu cego, ou talvez ele começou a ver e de repente ficou cego.
A gente acompanhou o Zacari, quando ele veio pregar para nós, ele enxergava bem por causa da sua diabetes, ele acabou ficando cego. Imagine um homem que sabia a cor das coisas, sabia a cor dessa Sagrada Escritura que é marrom, sabia a cor desse escapulário preto, sabia a cor das coisas e de repente ele não enxergava mais nada. Muitas vezes a gente acaba ficando cego na nossa vida. E a cegueira gerava no Bartimeu uma dependência, porque ele estava mendigando. Ele estava na beira do caminho, ele não estava nem na cidade, nem fora da cidade. Ele estava lá porque ele dependia dos outros. Muitas pessoas que trabalhavam e acabam ficando cegas, passam por um tempo muito grande sem conseguirem trabalhar na dependência dos outros. É claro que depois acabam se tornando mais autônomas e podem arranjar outros empregos, mas no momento em que se fica cego, às vezes a pessoa não consegue trabalhar, não conseguia fazer as coisas pelas próprias mãos e começou a depender da caridade dos outros, era um mendigo. E Bartimeu estava lá nessa situação de mendicância, estava lá, mas além disso, naquela época, o cego era discriminado pela família. Será se ele foi abençoado? Não sei se Bartimeu era casado, se tinha esposa, filhos, se tinha irmãos, se tinha pai ou mãe, mas naquela hora a Sagrada Escritura não fala nada, mas lá no Antigo Testamento, muitas vezes os cegos eram afastados do convívio da sociedade, porque se acreditava que as pessoas cegas estavam pagando alguma coisa que tinham feito de errado. Muitas vezes tinha essa crença. Não achavam que era por causa de uma enfermidade física mesmo, mas achavam que era por causa de alguma coisa errada e mandavam para longe. E talvez até fosse. Quantas vezes Deus permite uma enfermidade para que o coração seja curado? Deus permite uma enfermidade para que o coração seja transformado. Já já a gente chega no que aconteceu com Bartimeu e já já a gente vai entender o que o Senhor quer falar para nós nessa formação. Além disso, ele estava sentado. Sentado é uma pessoa que está acomodada. Uma pessoa que está disposta a trabalhar, está de pé. Uma pessoa que está querendo fazer alguma coisa, se levanta, se move, está em movimento. E Bartimeu estava lá sentado esperando. O que podia acontecer? Ninguém sabe. Estava esperando alguém passar para que ele pudesse ouvir alguma coisa acontecer. Mas o milagre dele aconteceu porque algo chamou a sua atenção. No Evangelho de Marcos não fala isso, mas no Evangelho de Lucas, que conta essa mesma história, fala que Bartimeu ouviu o barulho de uma multidão. E por isso ele se colocou a gritar. Ele ouviu o barulho de uma multidão, imagino que as pessoas disseram, ele está chegando. É aquele profeta que cura as pessoas. Ele falou qual eram os meus pecados. Ele faz bem todas as coisas, os fariseus o perseguem. Olha, ele está chegando, aqueles são seus discípulos. E o cego acaba desenvolvendo, sobretudo os outros sentidos, mas sobretudo a audição. Porque a audição é a forma dele se comunicar com as pessoas. E ele começou a ouvir aquele movimento que estava acontecendo. E o Bartimeu disse para si mesmo, chegou a minha hora. Chegou a minha hora de clamar. Talvez quantos anos ele estava lá, não fala aqui na Sagrada Escritura, mas há muitos anos, provavelmente ele estava à beira do caminho, mas ele entendeu que essa era a hora. Ele ouviu o barulho de multidão, e é por isso que a gente tem que pensar que a fé começa pelo ouvido. É por isso que antes da gente rezar o poderoso texto do combate, a gente ouve a palavra do Senhor. O primeiro mandamento sempre nos ensina a nossa madre, Kelly Patrícia. O primeiro mandamento, claro, a gente tem os 10 mandamentos, mas quando Jesus falou com aquele jovem, perguntou qual era o primeiro mandamento, ouve, Israel. A fé nos vem pelo ouvido. E quando eu ouço, lá eu posso tocar a graça de Deus. Ele ouviu aquele barulho da multidão e a fé nos vem pelo ouvir, diz Romanos 10, 17. E por isso, mesmo cego, ele podia abrir a boca e ele deu um grito. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele começou a falar.
E a oração que a gente faz é uma oração que clama da nossa boca, mas era uma oração, em primeiro lugar, acomodada. Por quê? Porque ele continuava sentado, ele ainda estava com um pouco de receio. Quantas vezes a gente vai rezar, mas a gente chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, eu queria pedir pela conversão do meu filho. O Senhor vai se lembrar disso, né, Senhor? E segue a sua missão. Não é uma oração feita com alma. Não é uma oração feita com ardor, e o coração de Bartimeu ainda não estava ardendo. Ele fez aquela oração, mas era uma oração um pouco desanimada, uma oração um pouco desencontrada. Quantas vezes eu falei sobre isso ontem, o desânimo pode bater à nossa porta, e às vezes a gente não faz uma oração da forma como deveria. A gente faz uma oração meio desanimado, deixa para lá, vamos ver se nosso Senhor escuta. E essa é a imagem de que Bartimeu falava sentado. E ele começou a gritar, só que muitos o repreendiam para que ele calasse. Quantas vezes as pessoas já disseram para você: para de rezar, você está rezando demais, já ficou exagerada essa oração, para de rezar tanto assim, vem se divertir. Muitas pessoas querem afastar a mim e a você da vida de oração. Quantas vezes, muitas pessoas que eram próximas a mim, quando eu disse que ia me tornar religioso, falaram: deixa disso. Você não vai fazer isso não é? Você não vai virar aqueles que ficam lá e vai deixar a gente aqui não é? Começaram a me chamar para parar essa vida de oração. Uma das minhas grandes amigas, minha colega de trabalho, começou a falar comigo: não, você não vai me abandonar. Você não vai abandonar os meus amigos. Ela e o esposo dela eram muito amigos meus e eles disseram: você não vai nos abandonar. Não faça isso. Essa voz não vem de Deus. Me perdoe falar, mas essa voz não vem de Deus. Essa pessoa que está querendo te afastar da oração, está querendo te afastar da fonte da sua própria vida. Sem Deus, nós não podemos existir. Deus é o sol da nossa vida. O Padre Pio dizia que o mundo pode até viver sem o sol, mas não pode viver sem a Santa Missa. Deus é o sol da nossa vida, Deus é a luz da nossa vida, e muitas vezes as pessoas podem até ser usadas pelo inimigo de Deus para querer afastar a mim e a você da vida de oração. E nessa hora nós devemos olhar e gritar ainda mais forte. Essa hora que Bartimeu deu o salto dele. O salto dele foi um pulo para ultrapassar aquelas vozes que vinham. Pode ser das outras pessoas e pode ser da minha preguiça. Pode ser da sua preguiça, que talvez, já vem mais uma live, já vem mais um momento de oração, a minha graça não chega, e eu vou parar, vou ficar aqui deitado mesmo, vou colocar aqui baixinho, vamos ver se tem outra coisa aqui para eu ver. Não. Nessa hora, Bartimeu foi forte e foi firme. Bartimeu não foi desanimado. Nessa hora, Bartimeu começou a gritar ainda mais forte: Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. E aquele grito começou a ecoar. Aquele grito começou a ecoar, muitos o repreendiam e ele gritava ainda mais forte: Jesus, Filho de Davi, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. A insistência da oração de Bartimeu é clara. Ele não parou para escutar as vozes dos outros que diziam: para de rezar. Não, Bartimeu insistiu, e insistiu, e insistiu para clamar o poder de Deus. Aquela oração foi uma oração insistente. Como é a oração no cerco de Jericó? Você está fazendo desde a segunda-feira e vai passando um dia após o outro, clamando a misericórdia do Senhor, e o Senhor vai agindo na nossa vida. O Senhor vai fazendo muitas coisas na nossa vida, porque o Senhor quer transformar a minha e a sua vida. Hoje nós vamos até Lourdes, como todo dia 11, o exército de São Miguel vai espiritualmente em peregrinação a Lourdes. Nós vamos hoje clamar, mas nós devemos ser ousados e não parar. Nós devemos ser ousados e clamar a misericórdia do Senhor ainda mais e rezar: Jesus, Filho de Davi. Foi isso que ele fez. Ele perseverou. Ele perseverou. Perseverou e perseverou insistentemente. E aí, essa perseverança tocou o coração de alguém que queria ver um salto na vida de oração daquela pessoa.
E Jesus está querendo ver um salto na sua vida de oração. Presta atenção. Você já rezou? Pois reze mais. Você já rezou muito? Pois reze ainda mais. Nossa Senhora pede em Medjugorje: rezem, 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 até que a oração se torne alegria para vocês. Se a oração ainda não se tornou alegria, é hora de rezar ainda mais, e foi isso que Bartimeu fez. Ele não ficou parado, mas ele começou a insistir para que aquela oração fosse ouvida, e o Senhor ouviu aquela oração e disse: chamai-o. Chamai-o. E naquela hora Jesus disse 3 coisas. Toma nota das 3 coisas que Jesus disse para ele. Coragem. Levanta-te, ele te chama. Então foi isso que as pessoas disseram para ele, que Jesus estava dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. Primeiro lugar, ter coragem. E a gente tem coragem para enfrentar o nosso medo. A pessoa que é sempre sem medo, às vezes ela até não tem coragem, mas quando a pessoa tem medo, ela recebe uma graça do Senhor e enfrenta todos os medos. Eu me lembro quando eu era criança de uma história lá no zoológico de Brasília, quando uma criança acabou caindo no tanque das ariranhas e aquela criança começou a ser atacada por aqueles animais. A ariranha é um animal carnívoro que normalmente não ataca o ser humano, mas depois que aquela criança caiu, aquelas ariranhas se sentiram atacadas e acabaram por atacar aquela criança insistentemente. Começaram a atacar e naquela hora um policial teve a coragem, enfrentou o medo e pulou no tanque das ariranhas para salvar aquela criança. Pegou a criança e a devolveu para o seu pai, mas infelizmente as ariranhas eram muito numerosas e começaram a atacá-lo tão insistentemente que ele acabou entregando a sua vida para salvar essa criança. Essa história correu à minha cidade de Brasília. Todo mundo se lembra deste bombeiro, esse bombeiro que deu a sua vida porque ele teve coragem. E nessa hora Jesus está pedindo para Bartimeu coragem, por meio das outras pessoas que dizem para ele. Chamaram o cego dizendo-lhe: coragem, ele te chama. É Jesus que ouviu a voz. E aquele homem se levantou. A acomodação acabou-se e aquele homem se levantou, mas aquele homem se levantou de uma forma diferente, porque aquele levantar não foi um levantar qualquer. Ele tirou a sua capa. A capa era a sua proteção. Era aquilo que fazia ele ser um coitadinho e as pessoas terem compaixão dele. Quantas vezes a gente se esconde na capa da autopiedade e fica falando: olha, eu sou um coitadinho, tem pena de mim, eu sofro tanto. Isso ajuda a mudar a situação? Me diz. Nada. Não ajuda a mudar nada. Isso é um pecado. É um pecado que se chama autopiedade. É uma manifestação de orgulho. É uma manifestação de orgulho, um dos 7 pecados capitais. Eu estou sofrendo tanto, me ajudem, me ajudem. Isso não muda a situação de ninguém. Mas o que muda é clamar a Deus em primeiro lugar, e depois, quando Deus chama, a pessoa se levanta como Bartimeu. Pega a capa e joga ao longe. Joga aquela capa ao longe e olha, preste muita atenção para eu te dizer uma coisa. Muitas vezes, a enfermidade é fruto de um pecado. Muitas vezes a enfermidade é fruto de um pecado. Há pecados que geram enfermidades diretamente. Vamos supor um homem que bebe e bebe todo dia e bebe muito, e ele bebe descontroladamente, ele peca com o pecado da gula, e esse pecado vai gerando depois uma cirrose hepática, por causa do pecado. Essa enfermidade é fruto de um pecado. Jesus, depois, quando ele vai curar aquele homem na piscina de Betesda, conta no Evangelho de São João, capítulo 5, Jesus diz para ele: não peques mais, senão pode acontecer coisa pior para você. Jesus é muito direto naquela hora. Não peques mais, senão pode acontecer coisa pior para você. Nessa hora, Bartimeu joga a capa ao longe. Jesus
fica contemplando aquela cena. Porque naquela hora, Bartimeu está dando o primeiro dos passos mais importantes. O padre Rufus dizia para a gente, e a gente experimentou aqui em Fortaleza, nas 3 vezes que ele veio, quantas curas físicas. Mas o padre Pio dizia para mim, que estava traduzindo, eu tive a graça de traduzir o padre Rufus, quando ele vinha aqui, e ele falava comigo depois de um atendimento. Sabe, irmão, as curas começam em primeiro lugar quando a pessoa se arrepende do seu pecado. Essa imagem da capa que é jogada longe é a imagem do pecado que foi arrependido, porque pode ser que uma pessoa receba a cura e acabe não abandonando o seu pecado e depois vai ser curado de uma enfermidade agora, mas vai perseverar no pecado e se morrer fora da graça de Deus, o que vai acontecer? Você sabe para onde vai. Por isso, em primeiro lugar, nós devemos buscar a cura do nosso coração pela nossa conversão. Mudança de vida é o que o Senhor quer. Mudança de vida é o que o Senhor espera de você. Não dá para ficar do mesmo jeito. Você veio no cerco de Jericó pedir a sua graça e o Senhor está derramando muitas graças já no cerco de Jericó, mas a maior das graças é a mudança do seu coração. Meu irmão, minha irmã, filho e filha amado, o Senhor quer um coração novo na sua vida. Joga essa capa ao longe, deixa esse penduricalho desse pecado de estimação, joga para longe esse pecado. Qual é o seu pecado de estimação? É a murmuração, reclamar das coisas, reclamar dos problemas, reclamar do frio, reclamar que a pessoa se atrasou, reclamar do trânsito. Qual é o seu pecado de estimação? É a gula, mais um pouquinho, mais um pouquinho. É aquela comida que eu gosto de toda qualidade. Qual é o seu pecado de estimação? É a preguiça. Amanhã eu faço isso, depois de amanhã à tarde eu vou fazer isso. Qual é o seu pecado de estimação? É a ira. Sempre todo mundo tem que se ver e você diz, eu falo é a verdade mesmo, bateu, levou, é assim, e acaba ofendendo as outras pessoas. Hoje é o dia de começar jogando essa capa fora. Eu sei que você está clamando uma cura para você ou para alguma pessoa que você está intercedendo, mas em primeiro lugar, rompe com teu pecado. Busca um sacerdote e se confessa. Busca um sacerdote e muda de vida. Pode ser que a tua enfermidade seja fruto da tua vida desregrada, mas mesmo que seja um pecado que não necessariamente leva a um problema de saúde, como eu disse, do pecado da bebedeira insistente que pode levar a uma cirrose hepática, mas pode ser que um pecado gera espiritualmente o fruto de uma doença, e é por isso que, em primeiro lugar, a doença mais grave que a gente tem que arrancar do nosso coração é o pecado. Há quanto tempo você não se confessa? E se você caiu em um pecado grave, por que você não confessou logo? Por que não confessa amanhã? Muda logo este coração, porque mudando esse coração, todas as outras coisas vão mudar. Ele largou a sua capa ao longe, porque ele sabia que não precisava mais do pecado, porque ele encontrou a resposta para tudo aquilo que ele desejava encontrar. Mas Jesus quer ainda uma última coisa. Olha a pergunta de Jesus. Pega a sua Bíblia mais uma vez. Nós estamos lá no capítulo 10 de São Marcos. Ele chegou até Jesus, ele deu um pulo, porque ele estava agora cheio de coragem, ele não tinha mais nada a perder, porque ele jogou fora o seu pecado, ele jogou fora essa capa para longe, e ele foi correndo até Jesus. Então Jesus lhe disse, que queres que eu faça? O padre Rufus dizia que sempre ele perguntava para as pessoas. E uma vez ele conta que perguntou para um homem que estava completamente enfermo, entrevado, e perguntou, o que queres que eu faça? E Jesus ensina que a gente faça essa pergunta. E ele perguntou ao padre Rufus, e o homem dizia, eu quero perdoar as pessoas que me feriram. Eu quero me confessar. E o padre Rufus fez com ele uma oração de perdão, celebrou o sacramento da confissão, e depois da confissão, ele perguntou, mas você não quer mais nada? E aquele homem pediu a graça da cura física e veio também, mas em primeiro lugar veio a cura do coração, o perdão dos pecados. Você hoje está sendo chamado pelo próprio Deus, em primeiro lugar, para mudar esse pecado que está te acorrentando, que está te prendendo,
que está te escravizando. Joga fora essa capa. Depois Jesus vai perguntar para você, o que que você quer? E aquele homem, o Bartimeu, disse, Senhor, que eu veja. E aquela visão foi dada mais uma vez para aquele homem, porque ele teve coragem de jogar a sua capa fora. Ele teve coragem de transformar a sua vida, porque ele jogou o pecado fora e a sua vida foi transformada. Pode ser que a sua cura física não venha hoje nem amanhã. E escute o que eu vou dizer. Pode ser que a sua cura física não venha mesmo. Não se transforme mesmo, daqui para ali, pode ser que os sintomas aliviem, mas pode ser que a cura não chegue, mas o Senhor quer que o seu coração mude. O Senhor quer que a sua vida se transforme. O Senhor quer que o seu coração seja um coração renovado. O Senhor quer que a sua vida não seja mais a mesma, seja uma vida transformada no Senhor. Essa é a nossa primeira preocupação. É a primeira preocupação que eu devo ter, é a primeira preocupação que você deve ter. E no Cerco de Jericó nós estamos falando de conversão a cada dia, porque a gente não vai sair do mesmo jeito no dia 16 de novembro, quando encerrarmos este cerco. Nós vamos, em nome de Jesus, sairmos homens e mulheres novos, com as graças que a gente está pedindo, mas além dessas graças, com a maior das graças, que é um coração novo. Joga fora essa capa. Joga fora para longe e transforma a sua vida com a graça do Senhor. O que você está esperando para buscar um sacerdote amanhã e viver na graça do Senhor? Muda a sua vida, porque o Senhor está derramando graças. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o dia em que o Senhor está agindo em nosso meio.